Acho que já está, né? Já? Não sei. Boa noite a todos. Eu sou Vera Arapium e sejam todos muito bem-vindos à nossa live, a live das mulheres empoderadas, das mulheres guerreiras e fortes da nossa cidade de Santarém. Eu serei a mediadora desta importante live e que nós podemos afirmar que ela marca o início de uma nova fase na história da política partidária da nossa cidade. Esta live é o lançamento da pré-candidatura do primeiro mandato coletivo de Santarém pelo partido PSOL, composto somente por mulheres, a bancada de mulheres Vozes Amazônidas. Iremos ouvir e conhecer estas guerreiras que irão compor este mandato. Então, nos acompanhe até o final da live e também nos siga pelas redes sociais, no Facebook, Bancada de Mulheres Vozes Amazônidas, e no Instagram, @bancada Vozes Amazônidas. Nas redes sociais, vocês podem acompanhar de perto a pré-campanha deste coletivo, além de poderem participar das videochamadas que serão realizadas pelo aplicativo do Meet, com os apoiadores. E quem quiser conhecer as propostas do mandato coletivo, fique conosco. Você que nos acompanha, não deixe de participar e, a partir das apresentações das nossas convidadas, vocês podem também participar fazendo perguntas diretamente a elas pelo nosso chat. Mas antes de nós conhecermos estas mulheres que compõem este primeiro mandato coletivo, vamos compreender o que é mesmo o mandato coletivo. Tenho certeza que você já está se perguntando aí na sua casa, no seu grupo, como é que acontece, funciona, como funciona, por que essa novidade agora neste pleito. Então, os mandatos coletivos e compartilhados podem ser considerados como uma nova forma de fazer política. Trata-se de uma forma de exercício de mandato legislativo em que o representante se compromete a dividir o poder com um grupo de cidadãos. É a aplicação à política da lógica de compartilhamento já presente em diversas esferas da economia e da sociedade. Enquanto no mandato tradicional, o legislador tem a liberdade de exercer seu mandato de acordo com os seus interesses e consciência, nos mandatos coletivos e compartilhado, o legislador consulta um grupo de pessoas que compõem o mandato para definir seus posicionamentos políticos nas matérias legislativas. O mandato coletivo permite tornar mais democrático esse espaço de poder que é a Câmara Municipal e faz ecoar as vozes da coletividade. Então, desde já, sejam mais uma vez todos bem-vindos, e agora nós vamos conhecer estas mulheres que decidiram se unir para este grande desafio. E nós vamos começar a nossa live com uma breve apresentação, para nós conhecermos um pouco mais de cada uma delas. E a nossa primeira convidada é Claudiana Lírio, ela que vem encabeçando este coletivo. Boa noite, Claudiana, seja muito bem-vinda, e você fique bem à vontade para fazer a sua apresentação. Boa noite, eu me chamo Claudiana, sou quilombola, faço parte do movimento das comunidades quilombolas daqui de Santarém da Fox, sou mãe, sou ativista do movimento social e sou universitária do curso de Ciência e Tecnologia da Universidade do Oeste do Pará e sou militante do grupo de mulheres na raça e na cor da Federação das Organizações Quilombolas do município de Santarém, que representa 12 comunidades, e nós viemos fazer parte desse processo e a gente espera que a gente construa, junto com o povo e para o povo, um processo de reconhecimento, com propriedade, para a gente poder alcançar um objetivo, que é dar voz às pessoas invisibilizadas desse processo de política. Obrigada.
Agora eu convido a parente Luana Kumaruara para fazer também a sua apresentação. Boa noite, Luana, e seja muito bem-vinda. Boa noite, parentada, parentas que estão aí no Facebook nos assistindo. Esse é um momento histórico, né, que a gente passa. Estamos agora nesse desafio do mandato coletivo, aprender o que é o mandato coletivo, trabalhar coletivamente a gente já sabe. Então, eu sou Luana Kumaruara, liderança indígena aqui na região do Baixo Tapajós. Em 2015, 2016, eu fiz parte da executiva do Conselho Indígena Tapajós Arapiuns, e nos últimos 2 anos eu tive atuando no Conselho Distrital de Saúde Indígena do Dicei Guatoque. Eu estou hoje mestrando em Antropologia pela Universidade Federal do Pará. Sou mãe, né, do Cauê e da Yara, 2 crianças, então sou mãe, estudante, militante, sempre lutei, fui muito ativa dentro do movimento indígena em busca da demarcação dos nossos territórios, em busca de acesso às políticas públicas da população indígena do Baixo Tapajós, que hoje a gente soma mais de 8 mil indígenas. Então, sou conselheira distrital, ou sou conselheira territorial lá do território Kumaruara, né? Eu sou da aldeia de Solimões, que fica no rio Tapajós. Muito obrigada, Luana. E nós temos uma frase bem interessante de uma filósofa muito importante e ícone da luta dos direitos civis dos Estados Unidos, e ela se chama Angela Davis, e ela diz assim, né? Quando a mulher negra se movimenta, toda a estrutura da sociedade se movimenta com ela. E eu tenho a honra de chamar para se apresentar também essa grande mulher forte, negra, Alessandra Caripuna. Boa noite, Alessandra. Boa noite, Vera. Boa noite a todos que estão nos assistindo. É um momento histórico mesmo para todas as pessoas que estão acompanhando esse nosso lançamento, mas especialmente para mim, né, que pela primeira vez estou fazendo parte de uma campanha, né, pela primeira vez eu coloquei meu nome à disposição para estar numa campanha partidária. Eu sou nascida em Alenquer, resido em Santarém há pelo menos 20 anos, sou formada em administração. Atualmente, eu estou coordenadora do coletivo Quitanda Preta, que é um coletivo de afroempreendedores, onde a gente desenvolve feiras, né, na cidade de Santarém. Atuei por 4 anos na Secretaria Municipal de Educação, trabalhando diretamente com escolas quilombolas, né, da Várzea e do Planalto também, na implementação da Lei 10.639 de 2003, sempre visando a construção de uma educação antirracista. Sou militante do movimento negro há muitos anos, e do coletivo de mulheres negras de Santarém, onde a gente tem uma atuação tanto dentro da universidade quanto fora da universidade, né? Porque a questão racial perpassa por toda a sociedade. Sou afroempreendedora, sou idealizadora da marca de roupas Negrices Caripuna, que é um sonho construído a 4 mãos, e a gente está realizando esse sonho de ter essa identidade cultural dentro das nossas roupas. Então a gente também trabalha com a marca Afro Negrices Caripuna. Sou filha da dona Leonor Caripuna, em memória. Acho que minha mãe era uma ativista também do movimento quilombola em Pacoval, em Alenquer, educadora, e eu tenho certeza que ela estaria orgulhosa de mim, da gente poder dar esse passo para fazer parte do processo, né, gente, que é muito importante. E sou mãe do Zinquê, né? E fazer parte desse mandato tem sido revigorante, a cada dia, a cada encontro. Obrigado. Fique com a gente até o final. Força muito grande, é uma inspiração para muitas mulheres. A nossa queridíssima Tatiane Picanso. Boa noite, Tati. Boa noite a todas, boa noite a todos.
Antes de mais nada, eu gostaria de saudar, de pedir a licença, pedir a benção das minhas antepassadas, das minhas ancestrais, das minhas encantadas, para estar ocupando esse momento aqui. Gostaria de saudar todo mundo que está acompanhando a nossa live, sejam todas e todos muito bem-vindos, esse momento que é um momento de muita alegria para todas nós, um momento de muita força, um momento de muito revigorante politicamente, poder encontrar mulheres tão potentes que são inspiração para mim. Então, eu gostaria de começar minha fala saudando cada uma de vocês, minhas companheiras queridas que estão junto comigo nesse processo. Eu sou Tati Picanso, tenho 35 anos, desses 35 são 17 anos de ativismo político. Iniciei minha trajetória nos movimentos sociais aos 18 anos, quando eu me mudei para Santarém, quando eu tive contato pela primeira vez com o GCI, Grupo Consciência Indígena, que foi um grupo muito importante na minha trajetória política. A eles eu me juntei, eles e elas, me juntei pelas mobilizações contra o Porto da Cargill. Posteriormente, eu ingressei no movimento estudantil, fiz parte do DCE, do IESPES, fiz parte da UES, União dos Estudantes de Ensino Superior de Santarém. Sou fundadora do PSOL aqui em Santarém, junto com as minhas companheiras, ajudei a construir, a formar e organizar o setorial de mulheres do PSOL, com muito orgulho, faço parte dessa trajetória. Fiz parte da Frente em Defesa da Amazônia, foi uma frente muito importante que reuniu vários segmentos sociais na luta em defesa do nosso território. Também tenho muito orgulho de dizer que sou fundadora também, fui fundadora do coletivo feminista Rosas de Liberdade, que foi um coletivo muito importante também na minha construção política, feminista, muito um coletivo que atuou nas frentes em defesa dos direitos das mulheres aqui na cidade de Santarém, um coletivo que fez parte da minha história e que é muito importante na minha formação. Atualmente eu continuo fazendo parte do GCI, Grupo Consciência Indígena, sou uma militante pela humanização do parto, sou doula, sou mãe de 3 meninas, Rosa, Valentina e Vida, a quem eu dedico toda a minha luta, todo o meu esforço, toda a minha energia. Além de mãe, gosto de planta, gosto de bicho, gosto de cozinhar, e atualmente sou, com muito orgulho, integrante dessa bancada, que é uma bancada histórica, que é uma bancada muito importante, que vai discutir profundamente a política santarena no que diz respeito à representatividade, à diversidade e a fazer ecoar as nossas vozes das mulheres amazônicas. Muito obrigada pela oportunidade, muito obrigada por esse momento. Muito obrigada, meninas, cada uma. Nós temos já vários comentários aqui na nossa página, no Facebook. E desde já, você que está nos acompanhando, não deixe de compartilhar esta live. E o Lucas colocou aqui que manda um abraço para a Tati. Outras pessoas também já comentaram que estão emocionadas já com o depoimento de vocês. E nós vamos agora assistir a um pequeno vídeo de um dos nossos apoiadores. Nós vamos assistir a nossa presidente, né, a presidente do PSOL de Santarém, Heloíse Rocha, e também da Auricélia Arapium, liderança indígena do Baixo Tapajós. Olá, sou Heloíse Rocha, estou presidenta do PSOL Santarém e venho saudar a bancada de mulheres Vozes da Amazônia, esse mandato coletivo do PSOL, que vem mostrar uma nova forma de fazer política, que a política pode ser feita a várias mãos, que a política pode ser feita pelo povo, pelas mulheres. É uma bancada exclusivamente de mulheres indígenas, negras, quilombolas, mulheres do povo, mulheres de luta, que são forjadas na luta, na sua base, que lutam todo dia por melhorias, por políticas públicas para melhorar a sua comunidade. Por isso, nós do PSOL nos orgulhamos muito, né,
de poder ceder a nossa legenda para esse projeto lindo, né, forjado por mulheres, para mulheres e para toda a população santarena. Por isso, convido a vocês a se juntar nessa luta, a se juntar no PSOL por uma nova forma de fazer política. Nós podemos mudar a política, nós, mulheres, podemos mudar a política. Vamos juntas e vem com a gente. Olá a todos, eu sou a Auricélia Arapium, sou liderança indígena da região do Baixo Tapajós. Eu estou aqui para dizer que eu estou muito orgulhosa e eu estou muito feliz por ter essas 4 mulheres, né, colocaram seus nomes à disposição para disputar a política aqui em Santarém, para disputar uma vaga. Aliás, são 4 vagas, né? O mandato coletivo é um momento muito especial para nós, eu estou muito feliz porque elas toparam esse desafio, são mulheres muito batalhadoras, cada uma com com sua luta, são mulheres que representam-nos, são mulheres de luta. Obrigado por vocês estarem conosco nesse momento e colocarem seu nome à disposição. Eu tenho certeza que vai ser uma campanha muito linda e que nós vamos conseguir ocupar esse espaço que historicamente foi ocupado por homens. Um beijo a todos e muita força nessa luta. Estamos juntas. Aí, nós tivemos depoimento de 2 pessoas, né, com histórias em Santarém, dentro das suas organizações. E como a Auricélia comentou, nós estamos juntas, né? E partindo dessa deixa da Auricélia de estarmos juntas, eu gostaria de iniciar a nossa conversa de hoje perguntando a Claudiana e também as demais quais foram as motivações que levaram vocês a aceitarem a compor este mandato coletivo. E aí eu deixo a palavra para a Claudiana. Boa noite de novo. Na verdade, nós já fazemos política dentro do município de Santarém, só que não era política partidária, era política participativa em construção de políticas públicas de qualidade para a população de Santarém e as populações tradicionais que pudessem ser vistas com um olhar diferente. Então, essa bancada ela foi criada nessa expectativa, porque nós já fazemos política no sentido, eu já fui atuante do Conselho Municipal de Saúde, já participava das construções dos debates do plano diretor, do Conselho de Transporte, do Conselho do COSEMES, a minha entidade fazia parte. Então, a gente já fazia política, só que a gente a gente sempre estava em desvantagem quando a gente falava de política, porque quem está ocupando os cargos hoje da nossa representatividade, a gente não se sente representado pelos 21 vereadores que nós temos na Câmara de Vereadores. Primeiro porque nós só temos uma mulher e todas as pautas que são relacionadas às mulheres, elas são engavetadas. Então, nós não nos sentimos representadas por essa única mulher que está lá dentro. E para ser uma política mais justa, a gente acredita que a gente precisa pelo menos fazer uma paridade de pelo menos ter 50% de homens e 50% de mulheres, para que a gente possa realmente avançar na política, porque enquanto permanecer apenas pessoas que só têm compromisso com os empresários e com o agronegócio, os nossos territórios, as nossas áreas, elas estão sendo invadidas com consentimento de pessoas que não estão lá dentro, que não sabem qual é o processo que nós passamos, e a gente tenta construir algo, só que nós temos sempre um sentimento frustrado, e a gente acredita que a gente só consegue fazer política partidária se a gente realmente disponibilizar o nosso corpo para fazer isso. Nós já estamos cansados de sempre esperar que os outros façam por nós. Nós decidimos que nós queremos fazer por nós mesmos. Obrigada. Muito obrigada, Claudiana. E agora eu convido a Luana Kumaruara, né, para compartilhar conosco as motivações que levaram ela a aceitar, a compor este mandato.
Então, minha primeira motivação foram as mulheres indígenas do Baixo Tapajós, né? Na minha apresentação eu não mencionei, mas eu também atuo, né, com o Departamento de Mulheres daqui da região do Baixo Tapajós. Aí que são as coordenadoras é a Marcélia, a Maura, a Elito Pinambá. E então junto com essas guerreiras, a gente tem feito um trabalho de base. E quando foi proposto fazer um mandato coletivo, os movimentos sociais já tinham esse diálogo. E as negras começaram, por que não um só de mulheres, né? Já que a gente tem também as nossas especificidades das questões, né, das mulheres que não se tem também políticas para a gente aqui no município. E aí foi um processo longo, então, quando a gente decidiu, não tinha nada assim nos meus planos para 2020 vir como candidata, mas a gente já via isso que a Claudiana traz, já tinha um diálogo com as mulheres, a gente já estava em sintonia, a gente já tem as lutas em comuns, então por que não, né, ir para frente, já que atualmente o governo que a gente tem, um governo aí fascista, isso daí me motivou muito, porque a gente precisa mudar o governo que a gente tem, o governo que está fazendo gestão do Brasil a nível do Estado e município. Não tem sido fácil para a população indígena, não tem sido fácil os quilombolas e para o povo negro. A gente sempre é alvo de violência, os nossos corpos, né, sofrem com isso. Então, minha maior motivação é porque a própria Câmara de Vereadores em Santarém já atacou a população indígena e quilombola aqui, dizendo que nós não existimos. Então, eu, como antropóloga, também eu quero marcar esse território na Câmara de Santarém. Eu fui desafiada a isso. E também fui apostada pelo meu povo também. Consultei meu cacique, consultei as lideranças do meu território e eles me motivaram também a vir. Então, é uma construção coletiva desde a base, né, de indicação. Eu não estou vindo porque eu quero, porque eu tenho, não. Eu fui impulsionada porque meu povo é uma missão, né? Assim que acontece dentro do movimento indígena e quilombola, é algo construtivo de forma coletiva. Então, não é por acaso que esse mandato coletivo é construído, né, junto com uma base. A gente tem uma base já. Então, vamos juntos aí, quem está... o pessoal nos deu essa abertura, nos deu essa oportunidade e a gente está aqui. Enquanto mulheres, a gente tem ainda mais a construir, né? 21 vereadores que a gente tem lá, apenas uma mulher que, né, de direita, ou seja, vou ser bem clara aqui, o movimento indígena nunca foi de levantar bandeira partidária, a nossa bandeira sempre foi demarcação de terra, mas hoje estamos nos aliando a partidos, né, que a gente sofreu muito já com partidos anti-indígena, está sendo muito difícil lutar para que não haja um retrocesso os direitos que a gente garantiu até aqui. Então, nós não vamos deixar. E de que forma a gente não vai mais deixar? É ocupando esses espaços também. Muito bem, Luana, é isso mesmo. E agora eu gostaria de convidar a Alessandra Caripuna, que também faz parte do coletivo, para compartilhar conosco essas motivações. Então, né, é um desafio, né, muito grande mesmo. Dentro do movimento negro, a gente sempre falou muito sobre ocupar espaços, né? Então, quando esse convite chegou, eu não tinha como dizer não, porque era um momento de a gente colocar a teoria, né, junto com a prática. Me fiz vários questionamentos se realmente era isso que a gente deveria fazer, conversando também com o movimento de mulheres, com o movimento negro, e eu me fiz a pergunta, por que não ocupar esse lugar? Né? Esse lugar também é nosso. Por que a gente acha que não deve estar nesse lugar? Então, olhando esse cenário, né, onde os nossos direitos estão sendo todos violados, eu não tinha como dizer não e não vir participar desse mandato. O nosso corpo é alvo de tantas violências, né? E de várias maneiras nossos corpos pretos, nossos corpos indígenas são violados,
e a gente não enxerga projeto nenhum voltado para esse povo, o povo realmente, porque nós somos o povo. Então, eu decidi compor esse mandato com essas mulheres potentes, né? E a proposta de mandato coletivo está sendo construída por mãos afro-indígenas, né? E isso é incrível. A gente sempre esteve na luta, a gente sempre esteve do outro lado, e acho que agora é o momento da gente também fazer parte do processo, né? Nós somos conhecedoras das nossas causas, dos nossos territórios, das necessidades que nos cercam, né? Das violências que nossos corpos sofrem. Não podia ficar fora desse processo, não. Então, foi uma decisão muito bem pensada, mas foi uma decisão também que a gente está meio cansado desse atual cenário, né? A gente está cansada do legislativo que está posto, das pessoas que estão lá, que deviam estar trabalhando em prol do coletivo, e a gente percebe que tem muitos projetos individuais, e a gente não pode mais aceitar isso. É nós por nós, né? A gente sempre fala isso dentro do movimento. E aí eu vi vendo essa conjuntura toda, que é necessário mesmo unir forças com quem sempre andou do nosso lado, que é o movimento indígena, o movimento de mulheres indígenas. A gente sempre teve nas mesmas lutas, nas trincheiras, e então por que não ocupar a política? Por que não ocupar a Câmara, ocupar a Prefeitura? Por que não tentar fazer do nosso jeito, né? A gente precisa estar nos lugares de tomada de decisão para poder a gente não ser mais massacrado. Então, essas foi uma das várias motivações que eu tive para aceitar fazer parte desse mandato. E eu estou muito emocionada mesmo, assim, da gente ter dado esse passo. E eu quero dizer para as minhas companheiras que a gente é potente, né? A gente é muito potente. Se falaram ao contrário, né, é porque tinham medo da nossa reação. Então é isso. A gente vai fazer ecoar vozes das mulheres amazonas, das mulheres amazônicas dentro do legislativo. Obrigada, Vera. É muito emocionante o depoimento da Alessandra, e com certeza nos representa muito bem a fala dela. E agora nós vamos ouvir a Tatiane Picanso, ela que é uma grande mulher com uma luta incansável, vai também compartilhar conosco um pouco das motivações, por que ela está aqui, por que ela aceitou esse desafio. Tati, é contigo. Obrigada, Vera. Ale, um abraço, minha irmã. Cláudia, Lu. É um momento de muita felicidade esse, realmente de muita emoção para todas nós. Bom, gente, para mim, não tem como a gente não pensar. Para mim, principalmente, a questão da representatividade é o que mais me move. Eu acho que é inadmissível a gente ter uma Câmara de Vereadores que não nos representa, que é, em sua maioria, composta por homens, e que esses homens, eles não vão pensar as nossas pautas, eles não vão pensar as nossas demandas. Infelizmente, a estrutura, isso eu acho que precisa ser dito, ela ainda funciona de forma extremamente racista, opressora, e ela funciona de uma forma que nos retire desses espaços, mas a gente está aqui, seguindo os passos das nossas antepassadas, que nos possibilitaram estar aqui hoje, e dizer que a gente vai sim ocupar os espaços que a gente quiser ocupar, porque a gente precisa dessa representatividade, a gente precisa, principalmente, de uma cidade que seja pensada para as mulheres. Eu acho que isso é fundamental, pensar uma Santarém que, de fato, atenda às demandas das mulheres, e são coisas muito simples que a gente ainda não tem acesso, como andar na rua com segurança, por exemplo. São coisas básicas que não nos garante esse pleno direito. A gente não tem iluminação de qualidade, a gente fica muito mais vulnerável a vários riscos, inclusive de estupro. E isso é uma coisa muito séria, isso é uma coisa muito cara para nós. E ela deve ser debatida e essas demandas devem ser colocadas. A gente precisa pensar também numa saúde de qualidade. Eu imagino que quem aqui, assim como eu, é usuária do SUS,
essa bancada tem o compromisso de defender o SUS, de defender os profissionais e as profissionais que atuam no SUS, que sejam valorizados, porque quando a gente precise desse atendimento, a gente tenha um atendimento de qualidade. Para mim, que sou mãe, que tenho filhas em idade escolar, eu quero que essa cidade, e principalmente as escolas, elas sejam pensadas a partir de uma perspectiva que atenda às nossas necessidades, de fato, que seja uma educação não colonizadora. Eu quero que a gente possa estudar a Amazônia a partir dos intelectuais e das intelectuais daqui. Eu quero que as minhas filhas pensem sobre a existência delas a partir de uma perspectiva construída por nós mesmas. Eu entendo que isso é libertador, eu entendo que uma educação libertadora, antifascista, antirracista, pública, de qualidade, ela é fundamental para que essa cidade ela seja pensada a partir da nossa lógica. Então, essas nossas demandas, infelizmente, até hoje, elas não são vistas, não são tocadas na Câmara a partir dessa configuração que hoje está lá. Então, pensando nessa representatividade, pensando em ocupar esses espaços de poder para que a gente consiga mover essa estrutura, é o que me move, é o que me motiva estar nesse mandato hoje com essas mulheres tão incríveis. Obrigada. O que é diferente nesse mandato coletivo é o apoio que essas mulheres têm a partir das histórias, a partir dos seus lugares, e que elas estão tendo um apoio assim, incondicional dessas organizações. E muitas pessoas aqui no nosso Facebook, na nossa página, que estão nos acompanhando aqui na página, estão emocionados, outros estão fazendo comentários que vocês estão no lugar certo, que está todo mundo junto. O Alejandro fala Belo, disse assim, arrepiei com a fala da Lê. Então, muitas outras pessoas também estão comentando. O João Magalhães, ele diz assim, que ele acredita no potencial dessas mulheres guerreiras, né? Vocês têm aí uma história, e que, com toda certeza, essa história foi construída com muito suor, né? Quem está na militância sabe que não é glamour estar na militância. Nós sofremos muito, mas é um sofrimento que vale muito a pena, porque a gente acredita nessa igualdade. E agora nós vamos ouvir um depoimento, como eu falei, um de nossos apoiadores, Mário Pantoja, ele que é o presidente da Federação das Organizações Quilombolas de Santarém, a FOX. Meu nome é Mário Augusto Pantoja de Souza, sou o atual presidente da FOX, Federação das Organizações Quilombolas de Santarém, que compõe 12 comunidades quilombolas aqui na região. Nós apoiamos o mandato coletivo, e a razão do porquê é porque a gente tem percebido que atualmente a política ela não tem funcionado. E a gente tem que buscar melhorias, e esse é um dos meios pela qual a gente acredita que é a melhor maneira de fazer com que se participe de uma forma direta da política. Então, as decisões verdadeiramente serão tomadas de uma forma unificada, com o objetivo de melhorar a vida da população e também esse método político que nós temos hoje em dia. Tá aí, né? Uma inspiração, sabe, as palavras do Mário. E partindo dessa deixa que o Mário nos coloca aí, com as suas palavras muito sábias, eu gostaria de fazer mais uma rodada de perguntas para as meninas, e começando com a Claudiana. Eu gostaria de ouvi-la, e quem está nos acompanhando também pela página. Não esqueçam, vocês que estão assistindo a nossa live, não esqueçam de compartilhar nas suas redes sociais e nos seus grupos de WhatsApp. E nós vamos a nossa próxima pergunta, que ela é bem interessante,
que acredito que é uma pergunta também que muitas pessoas poderão fazer para vocês ao longo aí do período da campanha, quais são as principais preocupações ou pautas, né, que este coletivo traz. Claudiana. A principal pauta uma das principais pautas do mandato da bancada de mulheres Vozes da Amazônia é o defender os nossos territórios coletivos. A proposta que a gente tem a preocupação de executar verdadeiramente qual é a obrigação de um vereador, que é fiscalizar o prefeito, os secretários que estão atuando, propor projeto de lei, o plano diretor, fazer o que os que estão hoje no poder não estão conseguindo executar. E, além disso, a gente tem a proposta de estabilizar o plano diretor, que não seja em áreas de proteção ambientais, que de costume o que a gente anda vendo. A gente constrói um plano diretor com a população, com a participação da população, porém, na hora de aprovação, quem está lá aprova, muda o contexto e aprova de uma forma, deixando com que as populações tradicionais elas sejam prejudicadas com o agronegócio, com o avanço dos grandes empreendimentos dentro dos nossos territórios. Isso são negociações que são feitas a partir de quem estão no poder. E isso a gente pretende combater esse tipo de ação. Muito bem. E Luana, você que vem do movimento indígena, liderança indígena, quais são as pautas que você traz enquanto liderança indígena para este mandato? Durante o período agora da pandemia, foi bem visível o descaso do governo que a gente tem, né? Então, hoje a gente tem uma indígena no Congresso Nacional, que é a Joênia Wapichana, e daí a gente começa a observar por que muita coisa não andava nos nossos processos de demarcação de terra, nas políticas públicas, né, na saúde e educação. A gente nunca conseguiu um próprio distrito de saúde indígena para a nossa região, que somos quase 10 mil indígenas aqui. E aí, essa entrada dentro fazer parte dessa política é quebrar tabus, né? Dar uma nova cara para a política. Tem muita gente, nas últimas eleições, muita gente nem chegou às urnas porque estava desacreditado dessa política. A corrupção, né? Muitas coisas ruins acontecendo. Então, não dá para ficar só reclamando que está ruim. A gente só vê as coisas piorarem. E a pandemia deixou bem claro essa desigualdade social que existe no Brasil, né? A estatística ela é muito furada para o que foi os óbitos dos indígenas, o que foi os óbitos dos negros, né, dentro das grandes cidades. E então os nossos corpos sofrem diretamente. E a Claudiana mencionou aí uma das preocupações que a gente tem aqui na Amazônia, e essa bancada. Por que bancada de mulheres vozes da Amazônia? Porque a gente já luta, nós já somos guardiães da floresta, né? A gente tem um princípio de proteger a mãe terra. E agora, nesse período do verão, a gente já fica com a atenção das queimadas dos incêndios, porque há um grande interesse de especulação imobiliária no município de Santarém. Então, tudo é bolado. A gente ouviu a fala daquele ministro do Meio Ambiente de passar a boiada enquanto os olhos estão voltados para a pandemia. E é isso que eles estão fazendo. Eles estão entrando, os madeireiros estão entrando nos territórios indígenas, os garimpeiros estão entrando em territórios indígenas, quilombolas. O agronegócio avança, não para. E isso com a canetada de quem está dentro da política, dentro das câmaras de vereadores, dentro do parlamentar. Então, por isso que é importante a nossa participação lá dentro para
né, tentar, de alguma forma, mudar esse cenário, que não está fácil, porque não que a gente seja contra o desenvolvimento, sempre falam isso, que a gente é contra o desenvolvimento, não é da forma que ele vem. Nós não somos consultados, existe na Constituição de 88, consulta livre, prévia e informada, então não é pensado na população que vive na Amazônia, existem seres humanos dentro da Amazônia, somos indígenas, quilombolas, ribeirinhos, então nada é pensado para a gente, tanto que se tivesse um surto ainda maior na região de Rios, teria sido um genocídio dos povos indígenas, mas graças também à nossas pagelanças, nossos conhecimentos tradicionais, remédio da terra, curou muitos parentes que não chegamos aí, né, a um elevado nível de óbito. Mas se fosse depender de políticas públicas, nós não teríamos sido assistidos. Há uma grande deficiência para se pensar política para a região da Amazônia, sobretudo. Então, por isso que fica essa preocupação, como lidar com isso dentro do cenário que a gente tem hoje político. Não vai ser fácil, mas a gente está aqui, a gente se sente pronta para isso, né? Nós estamos aqui à disposição porque nos sentimos seguros e também queremos ocupar esse espaço. Esse espaço também é lugar de poder de mulher também. Mulher também quer poder. Muito bem, emocionante, Luana, parabéns pela fala. E agora nós vamos ouvir a Alessandra, que também vai trazer para nós quais são as pautas, né, que ela está sugerindo a partir do mandato coletivo. Então, todas essas pautas, né, que perpassa por todas nós, são todas muito importantes, né, de fato, e a educação, né, não fica para trás, porque a gente precisa muito de saúde e educação, né, então elas precisam caminhar juntas. Então, eu entendo, a pandemia foi um divisor de águas, assim, nós que fazemos parte do movimento, nós que estamos na luta, nós que estamos na base, a gente sabe muito bem como é que vive a população pobre, preta, periférica, né? Então, dentro dessa pandemia, a maneira como o município, a maneira como as crianças que estão estudando foram atendidas nesses momentos de pandemia, foi um sofrimento total. Então, eu acho que a educação, ela precisa ser olhada com mais carinho, né? Além da gente lutar contra a fome, a gente tem que lutar por visibilidade, a gente tem que lutar por uma educação antirracista, e lá na base a gente tem que lutar para sobreviver, né? Então, está muito pesado, né? Essa carga em cima da população está muito pesada. Então, situações que a gente presenciou nessa pandemia, do descaso mesmo de muitas pessoas, muitos vereadores, de não fazer parte do processo de atender esses alunos, de saber como estão passando, se saber se tem alguma coisa para comer ou coisa parecida. Então, a pandemia veio para assinar o descaso, porque a gente já sabia dele. Então, uma das bandeiras, uma das pautas de luta é a educação, principalmente a educação infantil, a educação fundamental, mas a gente também, né, segue por uma educação antirracista no ensino superior. Mas foi questões muito difíceis da gente lidar e de presenciar como que essas crianças sobreviveram na pandemia. Como disse a Luana, quantos corpos pretos e indígenas que morreram na pandemia, que não está na estatística, que é um erro gravíssimo também, a gente não ter esse recorte racial, né, dentro das mortes pelo Covid-19. Então, é uma das questões que a gente precisa amadurecer e discutir dentro do nosso mandato. E tem a questão também do transporte público, né, que Santarém já está uma cidade grande, e a gente precisa entender que ela precisa ter rotas de ônibus que ajude a população a se movimentar, né? Santarém já devia ter um terminal, né? Um terminal rodoviário, um terminal de ônibus, onde a gente pudesse usar um passe livre, onde a gente pudesse pagar só uma passagem e poder ir para outros bairros sem esse custo ser maior
para o estudante, para o trabalhador também, né? Até porque a gente tem que pensar o trabalho. Então, na minha concepção, está tudo interligado. Está tudo interligado. A educação, a infraestrutura, o transporte, a saúde. Então, se isso tudo se harmoniza e a gente consegue caminhar de uma forma respeitosa, que a população realmente, né, possa viver bem, é um ganho muito grande para todos. Então, dentro dessa perspectiva da educação, do transporte público, a gente precisa falar sobre o trabalho também, né? A gente precisa falar sobre empreendedorismo, né? Santarém tem um potencial imenso para empreendedorismo. E como é que esses empreendedores estão sendo atendidos? Quais são os projetos para esses empreendedores, né? Quais são as formações que, de repente, o município pode oferecer para melhorar a produção, para melhorar a venda, para melhorar a vida desse empreendedor. Então, a gente vai caminhar por todos esses processos, tanto de educação, saúde, infraestrutura, né, trabalho, transporte, educação. E se a gente entender que temos vias boas para a gente andar, que temos um terminal de ônibus, muito provável que os acidentes também diminuam, e assim a gente também não lota o hospital municipal. Então, é um estudo que precisa ser feito, aprofundado, para ver se realmente a gente consegue fazer esse equilíbrio. Mas nessa atual política eu acho bem complicado, né? A gente teve a prova disso agora na pandemia, nos atendimentos dentro dos hospitais, a UPA de Santarém, muitos relatos de maltratos, muitos relatos de mau atendimento. Então, assim, no município onde os vereadores que deviam estar fiscalizando isso não fizeram, gente, bora mudar isso aí, né? E está nas nossas mãos. Vamos mudar isso aí. Vem com a gente nessa luta. Obrigada. É isso aí. Muito bem, Ale. Nós temos várias pessoas nos acompanhando pelo Facebook, nós temos muitos comentários positivos, vocês realmente estão muito bem acompanhadas. E a Samila Ramos, por exemplo, ela diz assim, essa bancada é grande, lúcida e extremamente clara nas suas pautas, né? A Heloísa Barbosa diz, a bancada de mulheres será uma quebra nesse cenário de política elitista de Santarém. E agora nós vamos ouvir a Tatiane Picanso, ela que, como mencionou, a maior parte da sua vida foi dedicada, né, Tati, à militância, e agora ela vai compartilhar conosco também um pouco das suas pautas, do que ela traz, né, para este mandato coletivo. É isso aí, Vera. Então, gente, quando a gente pensou em formar esse mandato, essa bancada, em reunir essas mulheres, tem algumas pautas que para a gente são fundamentais, e uma delas é a luta pela demarcação dos territórios indígenas e quilombolas da nossa região. Isso é uma pauta importantíssima no nosso mandato, uma pauta que a gente vai fortalecer, porque não tem como a gente falar de vozes amazônicas e não pensar no histórico de invisibilização que o nosso povo vem sofrendo ao longo desse tempo todo, ao longo desses anos de colonização, e garantir que a nossa intelectualidade seja respeitada, a intelectualidade das nossas avós, das nossas ancestrais, que foi quem nos nutriu, quem nos trouxe até aqui, e a luta pela demarcação dos territórios indígenas e quilombolas é uma pauta importantíssima para nós. Outra pauta também que é de extrema importância na nossa construção coletiva é o combate a qualquer forma de violência contra a mulher, seja ela física, seja ela patrimonial, seja ela psicológica, seja ela emocional, seja ela de qualquer natureza. Combater fortemente qualquer tipo de violência contra as mulheres amazônicas, indígenas, negras, ribeirinhas, uma das nossas principais bandeiras de luta. Garantir que essas mulheres que passam por qualquer situação de violência tenham um bom atendimento, tenham um bom acolhimento,
sejam respeitadas e fortalecidas. Outra pauta importantíssima também que a gente traz para o debate é o combate à violência obstétrica e pelo direito das mulheres a terem um parto respeitoso. Infelizmente, ainda é muito comum chegar até nós relatos de parentas, de mulheres, dos mais variados segmentos, que sofrem ainda, hoje em dia, algum tipo de violência obstétrica dentro do hospital municipal. E isso é uma pauta que, para nós, ela é muito importante, porque a gente quer que todas as mulheres tenham garantido o seu direito a um parto respeitoso. Nesse momento em que tantos falam sobre a importância e a vida, está na hora da gente discutir também como que as mulheres estão sendo tratadas dentro do hospital. Está na hora da gente discutir o porquê ainda a gente não tem o hospital materno-infantil funcionando plenamente, dando um bom atendimento, dando atendimento de qualidade para as mulheres da Amazônia. E para nós, assim, é uma pauta fundamental a questão da educação, o fortalecimento da educação pública, como bem disse a Alê na fala dela, né? Eu gostaria de reforçar também a importância da gente valorizar as profissionais e os profissionais das escolas públicas. Fortalecer esses profissionais é fundamental para que a gente garanta uma educação de qualidade e dignidade para as nossas crianças, né? Não dá para a gente pensar uma educação de qualidade sem discutir primordialmente como os profissionais que atuam na área da educação estão sendo tratados no município, por exemplo. Então, é isso. Essas são as nossas principais bandeiras de luta, essas são as nossas principais pautas, e também aproveito aqui para fazer mais um chamado a todas e todas que queiram construir esse mandato, que estejam junto com a gente, fortalecendo nossas pautas, porque é um mandato coletivo, construído por várias mãos, construído por mãos de pessoas que são atuantes dos movimentos sociais dessa cidade, e é isso, a gente quer que esse mandato ele seja o mais coletivo possível. E aí eu gostaria também de chamar todas e todas a se somarem com a gente para construírem conosco uma linda bancada. Muito obrigada, Tati. E agora nós vamos assistir, né, mais a um vídeo de um dos nossos de vários apoiadores que estão nesse vídeo. Então, nós vamos ouvir agora Florêncio Vaz, a Shirley Pancará, o Luiz Fernando e também a parente Elito Pinambá. Sou Irenilce Cacique, aqui da aldeia Vista Alegre, estou aqui apoiando. Olá, sou a Miriane, secretária da Federação Quilombola de Santarém, e nós apoiamos o mandato da bancada Mulheres Vozes da Amazônia. Sou Irenilce Cacique, aqui da aldeia Vista Alegre, estou aqui apoiando a Luana Kumaruara, na bancada de mulheres indígenas. Vamos, gente, vamos apoiar as mulheres indígenas que estão na luta por nós, porque os grandes vereadores só nos enganam, só nos discriminam e não fazem nada pelo povo, principalmente por nós, povos indígenas, já sofremos demais preconceito e conseguimos alguma coisa através de luta, nunca conseguimos coisas fáceis. Então, por isso, estamos pedindo esse apoio para a Luana Kumaruara, para que ela nos represente nessa cadeira que ela precisa estar lá. Aqui é Vilma Reis, saudações, companheiras, estou falando daqui da Bahia, sou da MAIM, Organização de Mulheres Negras, e do Fórum Marielles, que desde o ano passado luta para fortalecer os projetos das mulheres, para mulheres pré-candidatas. É muito importante, e a nossa saudação aqui às companheiras pré-candidatas da bancada de mulheres Vozes Amazônidas. Para nós é muito importante esse momento e essa aliança com as nossas parentes, as mulheres indígenas. Nós, mulheres negras, estamos nessa batalha. É muito importante nós alterarmos a situação de representação no Estado brasileiro a partir das câmaras de vereadoras. Nós somos apenas 2%, companheiras, na representação política no parlamento brasileiro e nas câmaras. A situação é muito difícil. Então, nossa saudação
contem com a gente. Estamos aqui, nós organizamos o movimento Agora é Ela, por uma cidade de direitos, e estamos debatendo essa agenda inegociável das mulheres negras, e a nossa inspiração é a Marcha de Mulheres Negras, a nossa inspiração são os movimentos das mulheres indígenas, nossas irmãs, nossas parentes, e a Marcha das Margaridas, que são os momentos onde nosso povo se encontra e onde nosso povo se organiza. Toda a luta das mulheres quilombolas, as lutas urbanas e nossas lutas no campo, as lutas das indígenas, lutas das quilombolas, lutas das mulheres pescadoras da pesca artesanal. Portanto, façam um bom caminho por aí e podem chamar a gente, vamos gravar live, vamos debater esses nossos programas e construir essa nossa agenda em cada cidade, em cada lugar desse país. Um grande abraço. Muito bem. Tenho certeza que vocês estão aí com apoio total de muitas pessoas. No nosso Face, quem está nos acompanhando também, muitas pessoas estão mandando mensagens, energias positivas. A professora Lívia, ela diz que a força das ancestralidades amazônicas estejam com vocês. E eu tenho certeza que vocês estão, sim, com toda a força dos nossos ancestrais. E agora nós vamos ouvir, sim, o professor Florencio e também a Shirley Pancará, o Luiz Fernando e a nossa parente queridíssima Ailito Pinambá. Meu nome é Florencio Almeida Vaz. Eu sou indígena do povo Maitapu, eu sou um dos fundadores do Grupo Consciência Indígena, frade franciscano e professor de antropologia na Universidade Federal do Oeste do Pará. Eu apoio a bancada Mulheres Vozes Amazônidas. Por quê? Porque eu conheço cada uma delas. Claudiana, Alessandra, quilombola, negra, Luana, Tatiane, mulheres que, ao longo desse tempo, eu tenho observado, elas têm uma trajetória de luta, de compromisso com o povo que elas representam, o povo indígena, quilombola, o povo mais sofrido, e elas são legitimadas como lideranças, digamos que elas foram batizadas nessa luta ao longo desses anos. Eu não tenho dúvida de que elas podem fazer muito mais por gente como você, como eu, pela nossa cidade, pelas nossas comunidades ribeirinhas, pelos quilombos, pelas aldeias, pelos jovens, pelas crianças, pelas mulheres. Vamos junto com elas? Eu apoio. Eu acho que você deveria fazer isso também. Salve, salve. Eu sou a Shirley Pancará, co-deputada estadual pelo mandato coletivo do PSOL aqui em São Paulo. É um espaço desafiador, mas se faz necessário para que possamos falar por nós mesmos. Todos os dias é um desafio, mas sabemos que nós temos aí 520 anos de desafios e luta para existir. E é resistindo que nós vamos existir dentro desses espaços que tantos anos foram negados para nós. E quero saudar aqui a bancada de mulheres, Vozes Amazônidas, que desejo todo sucesso, toda força, toda luz, que os encantados de luz possam encaminhar a uma boa luta e uma boa efetivação de políticas públicas para nós, mulheres indígenas, que estamos aí vindo com tanta força para ocupar esses espaços. Então, minha saudação, meu apoio, contem comigo, estamos juntas. E gratidão por vocês virem com essa força para ocupar esses espaços. Vamos ocupar tudo. Salve, salve. Eu apoio o mandato da bancada Mulheres Vozes Amazônidas, primeiro porque reconheço como um momento histórico, um momento muito importante da política do nosso município e da organização política de Santarém. Eu apoio também porque vejo como parte de uma luta antirracista, sobretudo nesse momento de avanço do racismo
e dos retrocessos sociais e, sobretudo, do genocídio da população negra e da população indígena. Eu apoio também porque conheço e reconheço o compromisso social, o engajamento e a luta das mulheres que estão compondo este mandato coletivo. A Claudiana, a Luana, a Alessandra e a Tatiana. Olá, sou Elite Pinambá, sou acadêmica do curso de Saúde Coletiva na Universidade Federal do Oeste do Pará. Sou militante, sou mãe, sou filha, sou irmã e sou mulher. E estou aqui hoje em apoio a este quarteto de mulheres, mulheres que eu acompanho, mulheres de luta em prol dos direitos dos nossos povos, mulheres que defendem a coletividade, mulheres que defendem a Amazônia, mulheres que respeitam as especificidades dos nossos povos e das nossas comunidades tradicionais. Por isso, hoje eu digo, vamos juntas ser a transformação do nosso povo, da nossa nação. Eu apoio a bancada de mulheres no coletivo, eu apoio as vozes das mulheres amazônicas, eu apoio Luana Kumaruara, eu apoio as mulheres. Venham juntos fazer a diferença, venham juntos fazer essa transformação e vamos juntos ser a mudança nesse legislativo. Muito bem. A Eli Tupinambá, né, grande liderança do Departamento de Mulheres e também liderança do povo Tupinambá. E muitas pessoas estão conectadas conosco, muitas pessoas estão compartilhando esta live. Com toda certeza, vocês aí estão muito bem apoiadas, né? E eu gostaria de fazer uma pergunta ainda, afinal, antes de irmos para as considerações finais, e eu gostaria que vocês puderem responderem bem brevemente. A partir do momento em que vocês, né, vão chegar lá à Câmara do Legislativa, como vocês entendem ou como vocês desejam que seja o relacionamento de vocês com o Executivo e também com os demais vereadores? Claudiana. Primeiramente, a gente sabe que isso é um desafio, mas nós acreditamos que nós estamos preparadas para este momento. Já somos militantes dos movimentos sociais, mas dentro da Câmara de Vereadores a gente acredita que a gente vai conseguir mudar um pouquinho que seja o modelo de política, porque a gente tem um compromisso de não aferir a outra ou os outros sem a gente resolver primeiro as situações internas dentro dos nossos questionamentos que nós temos dentro da Câmara vai ter dentro da Câmara de Vereadores. A gente sabe que vai ser um processo que a gente vai precisar se adaptar, mas nós sabemos que nós estamos preparados para esse momento. Afinal de contas, nós estamos há muitos anos nos movimentos sociais, que também não é um processo assim muito simples da gente se agregar a ele, mas a gente tem plena convicção do que nós queremos, que é ocupar esse espaço. E a gente só vai ocupar esse espaço se nós quisermos. Eu acho que cada uma de nós tem um compromisso não somente com o nosso povo, mas com a população de Santarém, porque quando um vereador assume, ele não assume apenas com o povo do grupo que elegeu ele, mas sim com toda Santarém. Obrigada, é isso. Claudiana. E aí, como o nosso tempo já está avançando, então gostaria que fosse bem objetiva, tá? Só para ajudar o processo. Luana, como você acredita que vai ser essa relação executivo e legislativo? Então, aceitem que dói menos. Esse o processo de desconstrução, né? Todo tempo fomos colonizados e agora não como aí já tivemos relato de pessoas experientes na política, não foi fácil, ainda mais para corpos de mulheres dentro da política, como Marielle foi alvo, mas estamos aí
para parar de tratarem como se isso fosse algo normal. Não é. Né? Então, vamos parar de naturalizar o racismo estrutural e estamos aí para desconstruir. Então, não vai ser um processo fácil. E a gente entende que é no diálogo, vão ter que nos respeitar, porque somos mulheres, né? Somos formadas, e queremos respeito. Então, vão ter que aceitar a nossa presença, sim. Não somos nenhum bicho, e por isso precisa ser desconstruído tudo que se foi colocado essa estrutura da política do patriarcado. Né? Então, vai ser diferente. Vai ser diferente com a nossa Ale, concordo com a Luana, vão ter que nos engolir. Exatamente. Mas eu tenho também o pensamento de que se a gente conseguir eleger mais mulheres para dentro desse legislativo, né, tiver mais mulheres candidatas e a gente conseguir agora colocar essas mulheres lá, não 50%, vamos colocar 70% de mulheres dentro do legislativo, eu acho que a relação de trabalho vai ser bem melhor, né? Mas é isso, para essa eleição, eu torço para as mulheres serem 70% a 80% dentro do legislativo. Por quê? Porque essas pessoas que estão lá caducando já dentro da Câmara não fizeram nada até agora e eu acho que não vão fazer, né? Então, é hora da mudança. Então, população, vem com a gente, é o momento, já passamos por muitas coisas ruins, né, que poderiam ser evitadas. Vamos mudar esse cenário votando em mulheres, e principalmente na bancada, né? Vozes Amazônicas. É isso. Exato, muito bem. Tati? Então, gente, como a gente bem sabe, ocupar essas estruturas que estão aí colocadas a partir de uma perspectiva colonizadora, patriarcal e machista, ela não é fácil, ela é desafiadora. Mas, como as meninas todas bem falaram, nós estamos prontas, nós aceitamos esse desafio, a nossa história de luta ela não começa hoje, ela vem de uma longa construção coletiva, então a gente com certeza vai ocupar esse espaço, vai fazer ecoar as nossas vozes, vai defender a população, os povos indígenas, quilombolas, e a gente vai exigir que sejamos respeitadas nas nossas pautas. Quem estiver ali, que é para estar a favor do povo, não estiver, então provavelmente terá problemas com a nossa bancada, porque a gente vai estar lá, sim, defendendo os interesses da população, sobretudo da população mais humilde, e é isso. Vamos lá, vamos votar em mulheres, vamos mudar esse cenário, vamos fazer ecoar as nossas vozes. Muito bem, é isso aí, meninas. E agora nós vamos assistir um vídeo da liderança indígena Sônia Guajajara. Eu tenho certeza que vocês vão gostar muito também. Olá, gente. Olá, meninas. Passando aqui para fazer essa saudação a vocês. As vozes das mulheres amazônicas, mulheres indígenas, mulheres negras, que estão aí se colocando à disposição para essa disputa eleitoral e assim ocupar um espaço na Câmara Municipal. Essa forma de candidatura coletiva é uma forma também de incidir nessa mudança no sistema eleitoral. Então, é o momento de juntar essas vozes coletivas, as lutas coletivas e ocupar essas cadeiras para um projeto de incidência e participação onde caiba toda essa diversidade. Deixo aqui o meu abraço para vocês e muita força. Muito bem, é uma diversidade, é uma rica diversidade esse nosso coletivo, né? E eu gostaria de convidá-las para fazer essas considerações finais. Claudiana, você tem a palavra. A gente gostaria de agradecer pela oportunidade que nos foi dada e a confiança, o voto de confiança, e a gente quer convidar você que está aí desse lado para nos acompanhar e construir esse processo conosco. Vem com a gente. Muito bem. Lu?
Luana. É hora da mudança, né? E estamos aqui, a fala ainda agorinha da Verinha pergunta, né, que a gente vai incomodar primeiro pelo fato dos corpos serem indígenas e negros e outro pelo fato dos nossos corpos serem de mulheres. Então, mas como vocês viram, a gente tem o apoio de muitos homens, sim, né? Nós convivemos com os homens dentro do nosso coletivo, então a luta é de todos, não é só das mulheres. Para você que está aí desacreditado com a política, vem junto com a bancada de mulheres Vozes da Amazônia do PSOL, né, que vamos fazer mudança, vamos fazer um cenário diferente, dar uma estética diferente para a política, pelo menos no nível de município de Santarém. Ale. Gente, gratidão, né, a todas e todos que estão nos acompanhando até agora, né? Sabemos que nada se constrói sozinho. Nós somos do movimento, nós vivemos em movimento pela nossa sobrevivência. Então, é muito importante que na atual conjuntura é extremamente necessário que as mulheres ocupem a Câmara, né? Então, vamos fazer ecoar vozes amazônicas na Câmara de Santarém. Vem com a gente nessa luta. Obrigada, boa noite. Obrigada, Lê. Tati. Ai, gente, estou muito feliz por esse momento, estou muito orgulhosa de estar construindo esse momento histórico com mulheres que eu admiro tanto, que têm tanta força, que são minha inspiração. Eu não canso de falar isso para elas e eu gostaria de falar em público aqui mais uma vez, a Lê, Luana, Cláudia. Eu tenho muito orgulho de estar construindo esse mandato com vocês. Gostaria de chamar todos e todas para construírem também esse projeto que é coletivo, porque a gente vem de uma experiência coletiva, e esse é o momento da gente fazer uma transformação de fato na Câmara. Chegou a hora da gente mudar as estruturas que estão historicamente retirando nós, mulheres amazônicas, indígenas, negras, das estruturas de poder, mas chegou a hora da gente mudar esse cenário, chegou a hora da gente fortalecer a luta das mulheres, fortalecer a luta dos povos indígenas, fortalecer a luta dos povos quilombolas e, de fato, construir uma Santarém que esteja ecoando as vozes amazônicas de fato. Então, vem construir esse mandato com a gente, vem construir essa proposta de representatividade, e é isso, vamos juntos e juntas nesse processo que já é um processo vitorioso. Esse momento é histórico, é lindo, é potente, é muito importante, e é uma honra estar nesse mandato junto com essas mulheres tão poderosas. Muito obrigada a todos e todas que estão com a gente até agora, e é isso, vamos divulgar, vamos fazer ecoar as nossas vozes. Muito bem, meninas. Desde já, muito obrigada pela participação de todos que também nos acompanharam, e eu gostaria de encerrar essa live com a fala do João Elbio, que ele fala assim: todas as 4 falas estão muito bem embasadas, as bandeiras de lutas estão totalmente conectadas e propostas sérias e factíveis de políticas públicas para homens e mulheres. Parabéns e força ao mandato coletivo. E viva nós! Muito bem. E vocês que estão ainda conosco no Facebook, não esqueçam de compartilhar, de fazer parte dessa construção. Tenho certeza que o mandato coletivo vai fazer um diferencial na política de Santarém. Muito obrigada, meninas. E nós iniciamos com o pé direito e vamos seguir firmes, porque tem muito chão pela frente. Muito obrigada. Boa noite.